né, a Contec mais uma vez com o objetivo de trazer novidades, né, sempre trabalhando a ideia da inovação que faz parte dos nossos valores. A gente está aqui hoje para bater um papo, para fazer um podcast sobre um assunto muito relevante que está começando agora de forma mais quente mesmo esse ano, que se trata do imposto de renda da pessoa física. E nada melhor, né, do que o nosso fera aqui no assunto, que é o Cleovan Lima. O Cleovan Lima é sócio hoje da Contec Sedes, Contec Tapaci, Contec Goiânia, está com a gente desde 2010 e construindo, fazendo acontecer, e é o diretor responsável pelo projeto do imposto de renda da pessoa física e o diretor responsável também pelo setor de inteligência contábil, no qual ele, junto com a equipe, tem um dever de estar lá, levando as informações, os resultados da empresa para o sócio, de forma legal, organizada, de tal forma que ele compreenda e veja melhor os resultados que acontecem dentro da empresa. Então, o Cleovan é fera nesse assunto, por isso que nada melhor do que ele para se apresentar aqui um pouco mais, se quiser, e a gente ter esse momento de descontração, de informação, para vocês que são os nossos clientes, para vocês que são aí da nossa equipe, para vocês também que nos seguem, que nos acompanham aí, e sempre tem como uma base de informação relevante. Então vamos lá, Cleovan Lima, o poder é seu. Vamos lá. Bem, são dois temas que eu sou bastante apaixonado, contabilidade e também o imposto de renda da pessoa física. Entendo que os dois caminham juntos, Legal. E dentro do imposto de renda da pessoa física, esse ano a gente teve algumas novidades, Há muitos anos não mudava essa tabela, Então a tabela, nós tivemos mudança no limite da tabela. Então, de uma forma resumida, quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90 estava obrigado a declarar. Esse valor anteriormente era de R$ 28.559,70. Certo. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis superior a R$ 200.000, o valor anterior era de R$ 40.000. Legal. E na atividade rural, quem recebeu rendimentos superior a R$ 153.199,50. Esse valor anteriormente era de R$ 42.798. E uma mudança com valor mais relevante é quem teve a posse ou propriedade de bens, superior a R$ 800.000. Esse valor anteriormente era de R$ 300.000. Então, são alguns valores que mudaram de forma bastante significativa, mas em função do valor, da valorização. Segundo a entrevista Receita, isso foi realmente referente à atualização de valores mesmo. Atualizou a tabela, atualizou também os valores. Então, corrigido pela inflação, esse valor hoje seria justo nessa faixa de R$ 800.000, e os rendimentos isentos não tributáveis também superior a R$ 200.000. Legal. Quando começa? Quando que termina? Você já falou um pouquinho sobre a questão de quem que está obrigado. Quando que começa? Quem que pode fazer? Posso começar agora? Só no mês que vem? Como que é? Agora você consegue baixar a declaração do imposto de renda, Foi liberado hoje, agora às 9 horas da manhã. Sim. E já está liberado também a pré-preenchida. Você consegue também pegar a declaração pré-preenchida, através da conta Gov, no modelo prata ou ouro. Então já está liberada essa declaração, a pessoa já pode começar a fazer, só que só vai conseguir transmitir essa declaração a partir de sexta-feira, dia 15 de março. E esse prazo é um prazo de 78 dias, ele se encerra em 31 de maio de 2024. Legal. Você citou sobre a declaração pré-preenchida, e tem muita gente que questiona isso, Por exemplo, se eu baixar minha declaração pré-preenchida ali, mesmo assim eu preciso de um contador, ou eu mesmo posso transmitir isso aí, não preciso de pagar nada para ninguém? Como é que funciona isso aí? A declaração pré-preenchida, o governo liberou 75% de todas as declarações que vão ser entregues esse ano. A expectativa é que seja entregue 43 milhões de declarações. O ano passado foi 41 milhões de declarações. Com a mudança da tabela, 4 milhões de pessoas ficaram desobrigadas de entregar a declaração, tanto na mudança da tabela quanto referente aos limites de valor, de rendimento isento e da posse ou propriedade de bens. 4 milhões de pessoas. Mesmo assim, houve uma evolução de declarações a serem entregues. A expectativa da Receita é que ela leve para 40% a entrega dessas declarações.
pré-preenchida, que sejam baixadas e entregues de forma pré-preenchida. Legal. Só que o governo, ele disponibiliza a declaração pré-preenchida de uma forma para você fazer a conferência, tá? Legal. O contribuinte, ele é obrigado a levantar as informações, reunir a documentação e conferir se aquelas informações que estão na declaração pré-preenchida estão corretas. Legal. Podem ser que elas não estejam corretas. Se ele não concordar com nenhuma daquela informação, ele tiver uma documentação que comprove, ele deve seguir os documentos que ele tem em mãos para a elaboração da declaração. Ou seja, não é que você vai baixar a declaração e você já pode... Já transmite de volta, não, né? Dá a entender que seria isso. Olha, baixei a declaração pré-preenchida, posso transmitir? Não, você tem a responsabilidade de fazer a conferência daqueles dados e aí sim fazer o envio dela. A gente sabe que é difícil, né? Mas, por exemplo, algum banco ali pode fazer uma declaração, né, de forma incorreta e informar um dado que não tem, né, não é verdade. Às vezes, um médico que, né, tem que declarar também, né, ele informa alguma coisa incorreta. Então, é no momento, né, de você pegar a declaração, pegar a documentação que você tem e fazer justamente, né, um alinhamento, uma validação, né, para ver se faz sentido mesmo, se está correto ou não. E se estiver correto, ele mesmo transmite, ou é bom consultar um contador? O que você orienta? O que você já viu até agora? Porque esse é segundo ou terceiro ano, né? Mais ou menos. Isso, já é o terceiro ano da declaração pré-preenchida. Legal. Tá. As declarações pré-preenchidas, ela pode ser retificada, né? Não a declaração pré-preenchida, as informações. Então, hoje, né, dia 12 de março, as pessoas que estão baixando a declaração pré-preenchida, se alguma das fontes pagadoras for lá e fizer a retificação nas informações que já mandaram, essa retificação eles fizerem de hoje até o final dessa data, vai gerar um novo documento e vai gerar uma nova informação. Qual a informação correta? É aquela última que foi entregue, porque houve retificação. Então, o contribuinte é importante que ele faça essa conferência e esteja atento às alterações. Legal. Né? Legal. Então, não é necessário. Agora, eu recomendo, sim, a declaração feita por um contador, porque através dessa declaração do imposto de renda, que o nome dela é Declaração de Ajuste Anual, ela deveria se chamar Declaração de Evolução Patrimonial. Certo. Por quê? Quando você tem todas as suas fontes pagadoras e você informa toda ela, rendimentos tributáveis, isentos ou tributação exclusiva, certo, né? E você faz a aplicação disso, ou você faz um consórcio, você faz um financiamento de uma casa, você compra um veículo, você compra um lote, constrói, ali você está criando a evolução do seu patrimônio. Legal. Então tem a situação em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Legal. É isso que vai ser apresentado agora. Então, qualquer evolução patrimonial que teve, você deve colocar ali, né? E deve registrar ali. E isso não vem na declaração pré-preenchida, obviamente, né? Ele vem só a informação de banco, de cartório. Como é que é um pouquinho mais? O cartório, se eu comprei lá uma casa ou vendi, a Receita já vai saber disso? Já vai vir na declaração pré-preenchida, por exemplo? Se você vendeu a casa, ela não vai vir na declaração pré-preenchida o seu ganho de capital. Vai vir na declaração pré-preenchida o fato de você ter vendido. Agora, a apuração do ganho de capital, você deve fazer um programa à parte e importar para dentro da sua declaração. Então, ela é bem resumida realmente nesse sentido, né? Por exemplo, você pode comprar um lote. Certo. A Receita, o cartório vai enviar para a Receita Federal que você comprou o lote. Legal. Mas nesse mesmo ano, você iniciou uma construção dessa casa. Certo. E você teve rendimentos em que aplicou ali na construção. Perfeito. Né? Tirou nota fiscal de tudo, ao final do ano você tem o valor do lote mais o valor daquilo que você gastou. Legal. Daqui a um tempo, essa casa vai estar concluída, você tem lá uma casa com o valor final dela. Legal. Então, por isso que eu digo que ela deve chamar declaração de evolução patrimonial, onde você faz o registro. E muita gente abre mão disso. Sim. Às vezes as pessoas ficam muito presas a enviar a declaração apenas pela obrigatoriedade de pagar ou só para restituir, e não de fazer esse acompanhamento da evolução patrimonial. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Tem muito
desse negócio de forma geral. O cara comprou um lote lá 30 anos atrás, ou ganhou um lote. Quanto que era aquele lote na época? Quanto que é hoje se ele for vender? Não declara porque lá no escritura de quando ele comprou, o valor não está obrigando. Mas se ele for vender hoje, como que seria? Por isso que precisa de uma análise, uma avaliação disso, porque a questão tributária devido ao ganho de capital pode ser absurda nisso. E se vista antes, pode ser feito algo, não pode? Esse é o momento que você vai precisar do auxílio de um contador. Perfeito. Quando você faz o registro daquilo que aconteceu dentro do ano. Legal. E você diz o que você pretende fazer com aquilo. Então, quando você explica que você deseja construir aquela casa com a finalidade de posterior vender, o contador vai te orientar qual é a forma para você faça isso e que pague menos imposto ao momento de fazer aquela venda. Legal. Então, assim, a gente resumindo a questão que a gente pular de pergunta aqui agora. A declaração pré-preenchida, vamos colocar que ela está ligada mais para quem tem rendimento e não tem bens, por exemplo. Aí já fica algo mais palpável. Agora, tem muitos bens lá, seja carro, casa, fazenda, então, de forma bem orientada, tem que vir realmente através de um contador para avaliar justamente o que você disse agora, né? Perfeito. A declaração pré-preenchida, ela vem ajudar em todas as fases, em todos os momentos. Por exemplo, ela vai trazer informações de bolsa de valores, ela vai trazer informações de cartórios, ela vai trazer informações bancárias, da DEMED, das suas dívidas. Então, ela vai trazer todas essas informações de uma forma mais resumida. Legal. Aí você vai pegar, fazer essa conferência. Agora, só baixar ela e entregar sem ter uma análise, se de fato foram aqueles números que você recebeu que foram creditados, pode dar um valor a maior, como pode estar faltando alguma fonte pagadora que não tinha informado ainda até o momento que você baixou a declaração pré-preenchida. Então, esse é o cuidado. Legal. Todo ano, quando se trata de leis, de obrigação que o contribuinte tem que passar para a Receita, seja pessoa física ou jurídica, sempre tem aquela questão, qual que é a novidade desse ano, qual que é o destaque que não tinha nos anos anteriores ou que tem, mas de forma um pouco mais diferente. Tem alguns que você quer destacar? Você já citou lá no início, tem a questão de uma obrigação diferente devido à atualização da inflação, esse seria um ponto, E tem mais alguns outros aí que você destaca esse ano? Sim, quando o contribuinte entra para fazer a declaração de imposto de renda, ele vai entrar no site da Receita Federal, entra na conta Gov.br. Esse ano a Receita está contando com a inteligência artificial, que lá no chatbot tem o Léo. O Léo é inteligência artificial? O Léo, você vai entrar, vai digitar, vai fazer as perguntas, e ele vai colocar, por exemplo, perguntas sobre a obrigatoriedade, o que eu devo fazer, qual período, qual exercício. Então, você vai conseguir ter várias respostas sobre ele, além também de perguntão do imposto de renda, onde são perguntas e respostas que está lá. Legal. Essa é uma novidade do imposto de renda. E a outra novidade é referente ao PIX. As pessoas, para receber essa declaração do imposto de renda, e anteriormente colocava a conta bancária, agência, conta, o código do banco, e tinha muito erro de preenchimento por parte do contribuinte. Então, com o PIX CPF, ele recebe primeiro, certo? Legal. Dentro das prioridades. Por quê? Porque não vai ter erro. PIX CPF está ali, então a Receita tem que te fazer o pagamento, ela já te acredita e não fica indo e vindo nem ocupando com isso. Tinha muito retrabalho antes, Sim. Chegava a data, o dinheiro não caía, chegava lá, tá faltando dígito aqui da conta bancária, tinha que retificar e esperar mais um tempinho ainda. Isso. E aí demorava. E um ponto importante de a gente falar é a conta Gov.br, porque há um tempo atrás foi colocado que tinha muito dinheiro nos bancos para as pessoas buscarem seu dinheiro. 7 bilhões lá, Isso, tinha muito dinheiro lá. E aí as pessoas, para poder
fazer aquela consulta lá no site do Banco Central, ele tinha que criar o quê? Uma conta Gov. Certo. Então hoje, essa conta Gov, ela no modelo do prata ou ouro, ele vai conseguir fazer a declaração, ter todas as informações, entendeu? Certo. Então isso facilita bastante, né? Por quê? O que a conta Gov se assemelha? Ao certificado digital de um empresário, certificado digital de uma empresa. Qual é o custo dessa conta Gov? Né? Certo. Então, ela não tem custo. Então, a conta Gov é utilizada para e-título, ela é utilizada para carteira digital, ela é utilizada para carteira de habilitação. Então, você tem acesso a tudo isso. Legal. Simplesmente com a conta Gov. E também com o imposto de renda. Muito bom. Outra pergunta que acontece muito, né? A tendência, isso cada vez mais, né? A pessoa sai do Brasil. Então, um cara que reside lá fora do país, né? E tem uma renda. O que esse cara faz? Ele sai do Brasil, ele vai para outro país, gera uma renda, né, e manda de volta para cá e vai sempre fazendo alguma coisa naquilo ali, né? Seja comprando algum bem, algum patrimônio e tudo. Tem a obrigação desse cara declarar essa grana que vem de lá de fora, aqui do país? Como que funciona nesse quesito aí? Não contribuinte é não declarante. Então, se a pessoa saiu do Brasil, faz a declaração de saída definitiva do Brasil. Certo. Quando ele faz a declaração de saída definitiva, ele é não contribuinte, porque ele não reside no Brasil. Certo? Então ele pode ficar lá fora, pagar o imposto de renda, fazer o imposto de renda apenas lá fora, certo, e juntar o dinheiro dele, que ele já vai declarar, vai pagar imposto, e mandar sim para o Brasil, para poder... Seria tipo investidor de fora. Para poder criar o patrimônio dele aqui. Legal. Nesse período, ele não vai fazer declaração. Então, ele ficou lá fora 20 anos. Ele voltou para o Brasil em 2023. Certo. Ele já vai fazer a declaração de retorno ao Brasil. Vai fazer a declaração de residência ao Brasil. E aí, nesse é o momento em que ele vai fazer a declaração de retorno. Certo. E vai fazer também a declaração de todos os bens que ele tem. Ah, sim. Certo? Então, esse é o momento dele declarar os bens dele. Ele regularizar. E não ele está fora do Brasil e está declarando. Entendi. Tá? Porque pode acontecer da pessoa estar fora do Brasil e está fazendo a declaração aqui. O cara vai legalmente, né? Um exemplo, né? Ele vai... não tem registro nenhum disso aí, mas gera renda e entra grana para cá. Mas como ele não fez a declaração de saída definitiva do Brasil, aí, ele é contribuinte. Ele era contribuinte e ele era declarante. Então, é isso que eu estava dizendo. Não contribuinte é não declarante. Então, para quem fez a saída definitiva do Brasil, é um não contribuinte. Então, nesse momento, ele pode ficar lá e, durante o tempo que for, reunir o dinheiro, e quando ele voltar, aí sim ele vai fazer a declaração e declarar todos aqueles bens que ele tem. Legal, cara, legal. Então, assim, dentro do... a gente sabe que a questão de prazo, né, se colocar às vezes 30 dias é pouco, 60 é pouco, a expectativa do brasileiro, né, sempre deixar para a última hora, para variar, né? Então, antes, geralmente, finalizava essa declaração aí, né, um tempo um pouco menor, né? Agora aumentou o quê? Uns 15 dias, né? Aumentou 18 dias. 18 dias para poder... 78 dias vai dar o prazo de entrega. Isso, então antes era 60, né? Mais ou menos, e agora aumentou para 78, e mesmo assim tem aí entregas fora do prazo, né? Ou entregas aí em cima do prazo. No caso, a pessoa, se ele comeu bola ali, ele passou batido, não apresentou a declaração até 31 de maio, por exemplo. O que ele tem que fazer? Qual que é a multa que isso vai gerar? São alguns fatores. A primeira coisa é ele verificar se ele estava obrigado a declarar. Então ele vai olhar, são 11 itens que obriga a pessoa... 11 quesitos lá. São 11 quesitos que ele obriga ou desobriga a declarar. Uhum. Se ele tiver se enquadrado em um desses 11 quesitos, ele vai ter que fazer a declaração e ele tem uma multa de 1% do imposto devido, e se o valor for inferior, o valor mínimo de R$ 165,74. Então, esse é um dos valores que não atualizou ainda, o valor dessa multa. Né? Entendi. Mas a primeira coisa que ele fez, ele perdeu o prazo, ele tem que ver se ele estava na condição de obrigado. Uma coisa que falando sobre dinheiro também, né, às vezes as pessoas
por desinformação, olha no contra-cheque e fala, olha, recebi esse ano 30 mil reais. É inferior a 30.639, não estou obrigado a declarar. Eu digo, se você recebeu 30 mil, declare. O valor do imposto de renda retido, ele vai vir 100% para você. É verdade. Inclusive, se você se enquadrar nessa situação nos últimos 5 anos, esse é um dos dinheiros que tem lá. Só que a Receita não vai bater na sua porta e dizer, Eduardo, tem um valor aqui que você não declarou, que foi retido. Tipo assim, o valor era 30 mil reais, por exemplo. Aí o meu rendimento foi 29. Então, tive um imposto retido dentro dos 29 mil. Sim. Né? Não estou obrigado. Né? Mas dentro desse valor tinha lá R$ 1.500 retido, por exemplo. Então, não estou obrigado, mas vou fazer a declaração para me pegar o que é de direito integralmente. Né? Integralmente corrigido. E a conta que tem que fazer para trás é isso, né? Quando está fora do prazo. Olha, eu não era obrigado, eu não fiz. Mas para me fazer agora, para me pegar aquele valor que tinha, então a conta é o quê? 165 de multa contra 1.000, 2.000. Ele nem tem multa. Né? Nem multa não tem, porque não está obrigado. Ele estava desobrigado. Se ele não se enquadrou na função de não estar obrigado, ele não tem a multa. Legal, então, às vezes essa uma dúvida, né? É uma dúvida que as pessoas têm, ou talvez assim, não busca, tem receio. Não vou declarar, não preciso, não vou declarar. Legal. Então, quando a sua empresa entregar um informe de rendimento, olha com carinho, olha lá no imposto retido, veja se tem algum valor ali. Lá, primeiro vai vir rendimento tributável, vai vir a sua contribuição com a Previdência. Legal. E depois vai vir lá imposto retido. Dá uma olhadinha lá naquela imposto retido. Você não está obrigado, mas teve lá 10, 20, 50, 100 reais, faça a declaração. Legal. Procure alguém para fazer, mesmo que de uma forma simplificada, coloca o código do seu PIX e você vai receber essa declaração, vai receber essa restituição. Então, esse é um dinheiro que você tem lá e que, às vezes, muita gente, por desconhecer, perde. E, obviamente, como você disse, a Receita não vai falar, Eduardo, tem um valor retido aí, cara, a gente faz a declaração que eu te dou esse valor aí de volta. Isso é verdade. Isso não vai acontecer. Legal. Dentro da declaração, por exemplo, estou fazendo a minha declaração para esse ano. Eu consigo beneficiar algum órgão, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem aqui o Lar dos Idosos, tem o Lar das Crianças também, tem vários órgãos aí que são beneficentes, né? E também tem partidos políticos, talvez eu defenda uma ideia de um partido, eu quero doar para poder ajudar, de certa forma, né, o ganho dessa pessoa futuramente ali, né, dentro dessas questões. Tem como eu fazer isso dentro da minha declaração? Ficar registrado, ficar legal esse ponto aí, ou não é possível, por exemplo? Toda doação que você fizer, né, para partido, você vai ter que informar na sua declaração. Né? Vai fazer uma transferência e também vai ser obrigado a declarar. Né? Você vai ter um recibo, você vai declarar na sua declaração. Legal. Tá? Isso não vai te trazer redução. Certo. Agora, você pode sim, né, eu entendo assim como um ato de cidadania, você deve contribuir com a criança ou adolescente e o Estatuto do Idoso da sua cidade. Então, na declaração, você já consegue fazer essa doação. Certo. Para as declarações que são entregues no modelo completo. Tá. Então, você vai lá, doação diretamente na declaração, né? Pro ECA, e aí, quando você clicar na aba, você vai escolher o município e vai escolher lá a criança, adolescente e idoso. O valor é 3% do imposto devido, certo. tanto para uma instituição quanto para outra, certo? Então, você vai clicar em cima da instituição e já vai fazer a doação. Isso deduz do valor do imposto a pagar. Certo. Então, se você tinha R$1.000 a pagar e tem lá de benefício que você pode fazer R$500, 250 para cada instituição, você vai preencher esse DARF, 250 para cada uma das instituições e vai pagar um DARF de R$500 para o governo. Ou seja, você está vendo que o dinheiro vai ficar aqui. Legal, cara. Nós tivemos aí esse ano, né, uma campanha e a ideia é que a gente aumente isso, não aqui só na nossa região, mas em outras regiões também. Legal. Né? De levar essa informação, levar essa consciência, porque
existe um valor muito grande que pode ser direcionado. Sim. Às vezes as pessoas não direcionam por falta de conhecimento, né? Então é importante a gente abraçar essa causa e fazer com que as pessoas façam, sim, essa doação à criança, adolescente, ao idoso, né? E que você também vá lá e veja os projetos onde isso está sendo aplicado, né? É muito interessante. Isso é instantâneo que acontece? Por exemplo, transmitir uma declaração, marquei ali que eu vou doar parte aqui de valor para o lar dos idosos. Transmitir, referenciei lá, já cai na conta. Como é que funciona essa parte aí? O governo ele tem um prazo para passar esse dinheiro. Então você vai pagar agora em maio, em 31 de maio você vai pagar seu imposto, vai pagar o DARF para essas instituições. Esse DARF não tem parcelamento. Uma vez que você pagou esse DARF, o ano passado foi em agosto, aproximadamente em agosto, setembro, o governo vai pegar todo o montante que recebeu e já vai creditar na conta de cada uma das instituições. Isso foi o que a gente acompanhou no ano passado. Então, quanto que arrecadou no ano passado? 155 mil as duas instituições. Para a cidade de Ceres. Para a cidade de Ceres. E outras cidades têm muito potencial. Então, a ideia é a gente fazer essa campanha conscientizando, né, os contribuintes e também os profissionais que estão fazendo as declarações, para que isso aumente cada dia mais. Que legal, né, cara? Cada cidade tem ali sua instituição. Às vezes umas têm mais, outras menos, mas tem lá para várias finalidades. Então, né, você trocar o dinheiro do imposto ali, né, para uma coisa que é garantida, né, além de ser bom para você, é bom para a cidade também, é uma coisa que você vai ver que está ajudando, né? E você consegue direcionar, né? Quando você consegue direcionar, isso é muito bom. Eu quero essa instituição específica aqui, porque faz sentido para mim e tal, e vai, né? Bacana, cara. Se, por exemplo, agora como vai começar a preencher agora, dia 12 a declaração, dia 15 está liberado para transmitir, então do dia 15 ao dia 31. Quem transmitir primeiro, ele tem algum benefício para quem vai pagar o imposto, ou tem algum benefício para quem vai restituir o imposto? Como que funciona esse critério aí? Ou é a mesma coisa? É para todo mundo e não tem nenhuma exceção? Para quem vai pagar o imposto, quem tem imposto a pagar, nesse caso ele tem o benefício de que a primeira cota fica em débito em conta. Tá? Então ele tem até dia 10 de maio para que todas as declarações que sejam entregues, a primeira cota seja débito em conta. A partir do dia 10 de maio, a primeira cota ela já não entra mais, né? Você vai ter que pagar ela no dia 31, certo? Agora, quem entregou primeiro e tem a restituir, isso vai vir por um grau de prioridade, né? Então, pessoas acima de 80 anos, né? Pessoas com moléstia grave, as pessoas da área da educação também têm prioridades, né? E uma prioridade importante é quem entregou primeiro e colocou a conta PIX, CPF. Tá, isso também é prioridade. Essa pessoa consegue receber, sim, essa declaração primeiro. Né? Então, por isso que se fala, olha, baixou a declaração, baixou. Se você tem imposto a restituir, transmite logo que você já vai receber. Quem, por exemplo, tem mais conta em mais bancos, por exemplo, e não tiver, né, ainda a chave CPF, talvez é uma sugestão para fazer, porque você vai ter uma chave diferente, naquele banco diferente, e você já usa ela para poder agilizar essa etapa, né, esse processo. Legal, cara. Perfeito. Legal. Tá, produtores rurais, a gente sabe que o nosso país aqui ele é quente nesse sentido, ele é muito forte, né, na parte rural e ainda ele é muito forte na pessoa física, né? Então tem alternativas de planejamento tributário, né, que você faz ali, migra o cara para o PJ e tudo mais, mas muita gente ainda prefere e faz mais sentido para ele ficar na pessoa física. Esses produtores rurais da pessoa física, por exemplo, tem algum benefício, alguma exceção, alguma particularidade deles? Porque a gente sabe que tem volumes aí gigantes, né? É o produtor de leite, é o produtor de soja, né? É o cara que compra e vende gado, por exemplo. Então, assim, de certa forma, ele gera um volume, né, no decorrer do ano. Então, assim, tem alguma particularidade dele ou tem alguma orientação que você passa para ele a partir desse ano? Por exemplo, fechar alguma coisa mensal, né, de tal forma que avalie ali receita, custo e despesa para ver como é que está o imposto. Como é que a gente trata isso hoje aqui na Contec, né, com alguns casos, por exemplo?
Tá. Produtor rural, tem um valor ali, obrigatoriedade de 153 mil, né? Certo. Esse é o valor, é o piso. Só que o produtor rural, principalmente agora, nesses anos agora, né, com essa questão da chuva, um atraso na chuva e também o preço da soja, o preço do gado, carne, tudo, né, tem muito prejuízo. Certo. Então, por que ele fazer? Porque ele vai ter prejuízo e ele fazendo a declaração, fazendo todo um levantamento, ele vai conseguir compensar esse prejuízo. Legal, cara. Legal. Essa é a hora que a pessoa precisa de um profissional para que faça, né? Então, por exemplo, o produtor rural, ele vendeu 1 milhão, né? E ele comprou lá, gastou lá 2 milhões, porque 1 milhão ele foi lá no banco e pegou o empréstimo. Certo. Então ele teve 1 milhão de prejuízo, né? Ele deve sim procurar um profissional para fazer essa declaração, informar esse prejuízo, certo? E se beneficiar, né? E para futuramente, quando ele tiver um resultado positivo, ele não pagar imposto sobre aquilo e usar desse benefício. Usar dos prejuízos que tiveram. Então, assim, essa é a parte importante, muito importante, né? Porque é um segmento que ele oscila, né? Ele oscila muito e é o que move o país. Exatamente. Só que precisa de uma organização e um controle, né, muito grande, principalmente da parte daqueles produtores que ainda não têm essa consciência, né, que às vezes acham que aquilo é só um negócio, é só um comércio, né? E aí, aqueles que estão mais atentos, que entendem que aquele é um comércio, mas que ele deve registrar os lucros e também os prejuízos, esses sim saem ganhando, porque no momento em que ele tem um lucro, ele não paga imposto, porque está compensando com o prejuízo que ele já teve anteriormente. Entendi. E que ele fez o registro. Entendi. Né? Então, essa é a parte importante. A Contec pode contribuir muito com isso, com a área rural. Precisa do quê? Questão documental, né? Formalizar um pouco mais. Eu comprei ali para fazer uma plantação. Então, tudo eu tenho que pegar documento fiscal daqui para poder fazer um lançamento depois da declaração. Perfeito. Tanto os insumos quanto a parte de combustível, a parte de mão de obra, manutenção. Né? Então, hoje, muita gente, a pessoa tem funcionários na atividade rural, já importa aquela folha de pagamento. Ele tem combustível, tira as notas fiscais na inscrição daquela fazenda, ele manda reformar o trator, certo. Emite nota fiscal na inscrição daquela propriedade, né? Sim. Então, tudo isso são despesas que são dedutíveis. E no momento que ele vai fazer a declaração, por cultura, às vezes a pessoa não pegava isso, né? Às vezes você não pegava. Né? Então, a falta desse registro gerava o quê? Um lucro que não existia, né? E aí, no momento que ele ia fazer a declaração, só tinha as notas de venda, não tinha as despesas. Sim. O que ele fazia? Ele não tinha condições de demonstrar o prejuízo que teve na atividade. E toda a questão que você falou, a palavra perfeita, né? Cultura e mentalidade, né? O cara tem que entender, o produtor rural, ele é uma empresa, né? Ele tem receita, ele tem custo, ele tem despesa, ele gera resultado, seja positivo ou negativo. E a gente já está em 2024, então a gente tem que abrir um pouco mais a mente para entender, cara, meu negócio ali, eu tenho 2 alqueires, eu tenho 20, eu tenho 200, eu tenho 2.000 alqueires, é a mesma coisa. Ele gera receita, gera custo, ele gera despesa, então ele tem que olhar para o negócio dele como uma empresa, né? Para poder justamente entender, né, se está realmente no caminho certo ou não, porque, obviamente, quando ele vive ali no meio, ali no dia a dia, ele sabe que está tendo lucro, está tendo prejuízo, tudo, mas isso em números é quanto? Esse prejuízo é 10, ele é 100, ele é 1 milhão, né? Então, na declaração e fazendo mês a mês, por exemplo, dá para poder verificar e antecipar isso, certo? Sim, perfeito. Principalmente, além de fazer o acompanhamento, né? Ele vai conseguir entender se ele vai ter aquele benefício. Legal. Né? Vai entender se ele teve aquele benefício. Eu sinto muito claro, assim, às vezes a pessoa vai e pega um financiamento.
E ele acha que ele tem que ter uma venda para cobrir todas aquelas despesas. Não, ele não precisa. A venda que ele teve é aquela da atividade, né? E tira nota de todas as despesas daquele financiamento. Certo. Mais as despesas dele. Isso vai ser o que no final? Vai ser o prejuízo. Mas isso não é prejuízo, porque lá, dentro das despesas, são despesas de custeio e investimento. Certo. Então, o investimento está junto daquela despesa. Então, a despesa maior do que a receita gera um prejuízo e fica registrado. Posteriormente, né, esse prejuízo ele ser compensado no momento em que ele tiver o resultado positivo. Legal, então uma pergunta aí, só para levar essa informação para os produtores rurais, pessoa física, né? Se eu quiser voltar lá 5 anos atrás e rever essa parte rural, eu tendo toda a questão documental de receita, custo, despesa, dá para me retificar, né, as informações para me chegar até agora num cenário mais ideal, vamos colocar dessa forma? Eduardo, depende. Depende da forma que foi entregue a declaração. Certo. Se você optou por 20% da receita, você não pode, porque você já fez a declaração, né? Então, só existe essa opção se em todos os anos você optou, né, pelo resultado. Entendi. Se você optou pelo resultado em todos os anos, aí sim você pode sim retificar, levantar os documentos e buscar e retificar. Legal. Lembrando que se é acima de 4.800.000 nos últimos 4 anos, você é obrigado ao livro caixa. Certo. Livro caixa digital. Se você retificar a declaração, você vai ter que retificar também o livro caixa digital. Sim. Aí você fazendo essa retificação, sim, você pode apurar. Isso é interessante essa pergunta sua, porque às vezes, por falta desse conhecimento, tem pessoas que teve um prejuízo pequeno, na verdade ele tinha um prejuízo bem maior, mas por falta de organização ou de conhecimento, por falta de apoio no momento, né, por falta de tempo também, no momento de fazer a declaração, ele não tinha essas informações ali e deixou a declaração, tá entregue? Tá. Só que ele não olhou a fundo, de repente ali dentro ele tem 2 milhões de prejuízo, certo, mas ele não se atentou para aquilo. Legal. Ele se preocupou naquele momento seguinte, não deu imposto a pagar, tudo bem. Mas vem cá, 2 milhões vezes 27,5 é bastante coisa. Exatamente, então tem coisas que não podem ser corrigidas nesse caso aí, né? Então o cara optou para declaração simplificada, né, onde deveria ter feito completa, né, e nessa hora não tem como mudar. Mas aqueles que entregaram no modelo completo, eu entendo que cabe sim uma revisão. Porque se de repente ele fez e não levantou e na verdade ele teve um financiamento, teve algo que justifique aquele prejuízo e foi só falta de organização, eu recomendo que o faça, porque a conta é 27,5 em cima desse resultado. Perfeito. Vamos falar agora sobre imóveis, né? Então o cara tem imóveis que valoriza e imóveis que desvaloriza, né? Vamos dar um exemplo, imóveis que valoriza um lote, né, uma casa, né, dependendo da sua cidade, como que era quando você comprou e como que está hoje, né? Então, na nossa cidade reflete muito isso, na nossa cidade de Séries, né? Quem comprou o lote ali, uma casa antes de 2010, um exemplo, né? Hoje ele encontra aí tranquilo 2, 3 vezes o valor ali, né? E teve uma valorização porque a cidade teve um aquecimento econômico interessante devido à saúde e devido também, né, a parte educacional que tem sido frequente aqui, tem sido legal, né, essa crescente. Aí tem lote, né, tem bens, imóveis que desvaloriza, né, que é o quê? O veículo, né, geralmente ele tem uma desvalorização diferente um pouquinho. Então, para aquilo que valoriza e para aquilo que desvaloriza, por exemplo, todo ano eu tenho que atualizar esses valores ou não? Eu só tenho que atualizar ou rever alguma coisa no momento de uma possível venda? Tá. Bens móveis, primeiramente, né? O veículo. Você comprou ele e pagou 100 mil reais. Certo. Você não vai fazendo a desvalorização dele. Hoje ele custa 90, hoje ele custa 80. Certo. Bem também, nos últimos 3 anos o veículo foi uma alta, né? Sim. Foi coisa fora, né? Exatamente. O veículo teve uma alta.
você não deve fazer nem a valorização, nem a desvalorização disso. Eu só estou atualizando. Não, você só atualiza isso no momento da venda. O imóvel, você valoriza, mas quando tem alguma reforma ou ampliação. Certo. Então, você comprou uma casa e aquela casa você gastou 100 mil de reforma. Você pega o recurso e coloca dentro do valor daquela casa. Então, você pagou 300 mil na casa, gastou mais 100 mil de reforma. Qual é o valor da casa hoje? 400. Valor de custo. Certo. Tá? É isso. Não o valor de venda. Tá. Não o valor de venda. Se ela vale 600, 800, não tem problema. Certo. Vai ficar no valor de custo de aquisição. Legal. Por mais que ela vale o dobro, 2, 3 vezes aquele valor. Isso não tem que fazer. Por quê? O ganho de capital ele só é levantado no momento da venda, da alienação. Legal. Agora, o que eu recomendo? Você tem essa casa, tem intenção de vendê-la, né? Primeira coisa, procure um profissional, apresente a documentação para ele e peça para ele fazer uma simulação, né? Certo. Que levante o ganho de capital daquele imóvel no valor que você pretende vender. Certo. E você vai ter a informação correta, você vai incluir isso no valor da sua venda do imóvel. Sim. E aí sim você vai estar ciente se você vai estar pagando muito imposto ou não. Porque se você incluir o valor desse ganho de capital na venda, certo, no preço de venda que você deseja, né, você acaba vendendo a casa sem estar pagando esse imposto, ou seja, sem motivo. Sim. O que acontece muito, às vezes a pessoa não tem essa informação, vai lá e vende a casa, a pessoa vai, financia aquela casa, porque aí já é o contrato, o valor Sim, direto, e aí ele tem que pagar o ganho de capital, né? E aí, nesse momento, o cartório, né, sim, vai fazer a informação que aquela casa foi vendida por aquele valor. Exato. Acontece isso muito, né? Essa falta de informação, de conhecimento, acontece mais também chácara, sítio, fazenda, resumindo, roça, tudo é igual, né? Sim. Então o cara compra, aí ele compra lá, não tem pastagem, ele vai formar pastagem, aí ele não tem casa, ele faz uma sede, aí não tem curral, ele faz um curral, aí não tem uma cerca, ele faz uma cerca, não tem estrada, ele faz a estrada, né? Então tudo isso, ele reconhecendo aquilo ali, né, com um documento que comprova aquela despesa e atualizando o valor daquilo ali, pode ser feito todo ano. Sim. A atividade rural, isso que você citou por último, né, são as benfeitorias da atividade rural. Vai estar junto das despesas, mas são as benfeitorias. Sim. Então, quanto você gastou com benfeitoria, você vai deixar informado isso lá. Legal. Tá? Para no momento que você fizer a venda de uma atividade rural, vai também para o ganho de capital. Da mesma forma, a casa. Quando você gastou, vai ser também, você pode ou não usar isso no ganho de capital, certo, da casa. Quando eu digo pode ou não, por quê? Depende de quanto tempo você ficou com a casa, e qual é o valor do benefício. Então, você pode simular se você quer atualizar com os gastos da reforma ou se você quer as deduções da legislação, né, do período que você comprou a casa para cá. Certo. Tem situações que você pode vender a casa, né, um imóvel seu, que você não vai pagar imposto. Por quê? Você vai adquirir uma nova casa no período de 180 dias? Sim. Então, você pode vender ela no valor que você quiser, né, que você não vai ter ganho de capital porque você houve a aquisição de uma outra. Entendi. Certo? Bacana. Então, dentro do ganho de capital, existem várias informações, né, que você tem benefício. Sim. Só que precisa buscar pessoas capacitadas para poder te auxiliar nisso, né? E só tem o benefício quem faz a declaração. Então, para você ter um benefício de isenção do ganho de capital para comprar um novo imóvel, né? Certo. Você tem que informar que você vendeu aquele imóvel e que houve aquisição de um novo. Uhum. Aí sim você tem isenção, porque está aprovado. Não, eu vendi um e comprei outro e lancei aqui, mas não preenchi o programa, não tive
a Receita pode te chamar para que seja feito isso. Tá, né? Perfeito. Cara, mais uma pergunta, estamos encerrando já. Dependente, qual que é o critério, o conceito, né, as regras para você considerar alguém como dependente e lançar na sua declaração pessoa física? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Os 3 moram comigo e eu, naturalmente, sou pai deles, eu posso lançar. Agora, se tem uma outra situação, adotei uma criança, busquei alguém ali para morar comigo, sei lá, né? Qual que é o critério? Só queria entender isso aí, critério, regra, conceito, para a gente poder entender, né, onde que pode ir, né? O que considera ou não um dependente. Né? Se eles moram com você e dependem de você, e que eles não tenham renda, né? Eles podem ser seus dependentes. Inclusive a aposentadoria. Inclusive a aposentadoria. Só que a aposentadoria deles, eles têm, se for inferior a 65 anos, a renda da aposentadoria deles vai somar, é tributável. Com receita de quem está declarando. Isso, com receita, vai somar. Se são acima de 65 anos, essa renda é uma renda isenta. Tá? Por exemplo, você pode ter um menor incapaz, desde que você tenha guarda judicial. Você pode ser tutor de alguém, desde que você tenha guarda judicial. Então, você precisa ter um documento que diga que você é responsável por aquela pessoa. Sim. Aí sim, ela pode se encaixar como seu dependente. Entendi. Tá? Sem guarda judicial, não vai. Não vai. Não é possível. Tem uma novidade esse ano que quem paga a pensão alimentícia tem que preencher, né? Antes pagava a pensão alimentícia e colocava o nome do alimentando. Certo. Agora vai colocar o nome do alimentando e vai ter que colocar a data desse alvará judicial. Porque é emitido um alvará naquele momento em que a pessoa determina que ele deve pagar aquela pensão. Certo. Então você vai ter que colocar o nome e a data do alvará judicial, dizendo que é o alvará judicial. Por quê? Tudo está na base, né? E também porque houve a mudança que antigamente pensão alimentícia era um rendimento tributável para outra pessoa, né? Deixou de ser tributável, né? E se você lança que você está pagando, já que vai deduzir de você, você precisa ter uma comprovação que tem um documento. O que acontecia, às vezes a pessoa fazia um acordo, Sim. né? E pagava e fazia as transferências, eu vou lançar, mas vem cá, quem determinou isso? Certo. Não, foi só um acordo entre nós mesmo, entre eu e a mãe da criança. Não, isso não tem validade, não pode ser considerado como uma pensão. Então o negócio tem que ir pro pau mesmo, o juiz tem que resolver e vai para valer. Então se tem uma separação ali amigável, né, um distanciamento que seja, e eu estou pagando ali a pensão certinho ali, né, sem, né, que chegasse ao juiz, então não vale. Você só vai poder lançar o período que você tem o alvará, por isso que tem a data. Legal, Até lá você estava fazendo uma ajuda, né? Uma doação, uma ajuda, né, para o sustento daquela criança. Mas não era determinado pelo juiz. A partir do instante em que o juiz determina e tem um alvará, a partir daquela data, aquele pagamento, ele é debitivo. Então, orientação e sugestão aqui, por mais que teve ali, né, uma separação que seja de forma amigável, legal, é melhor levar isso para o juiz, para ele formalizar tudo isso para o negócio valer. Tem que ser formalizado. Tem que ser formalizado. Se não for formalizado, ele não é um... Vai ser glosado depois e não vai pagar imposto. Você não tem o alvará. Então, uma novidade esse ano incluiu a data desse alvará. Então, esse é uma novidade para esse ano. Então. É uma novidade. Que legal. De tudo que a gente falou, tem mais alguma observação? Para mim fazer a última pergunta, alguma coisa que você lembrou, que talvez a gente não perguntou, não conversou? Tem a questão de rendimentos no exterior, né? Antigamente, as criptomoedas, elas não eram declaradas, né, de uma forma bem analítica. Por exemplo, se você investe na Petrobras, você informa que você tem X ações da Petrobras, o CNPJ da Petrobras, o ticket dela e o valor médio.
Se você investe em criptomoedas, né, você vai também ter essas mesmas informações. Antes você poderia informar, eu tirei 100 mil aqui, comprei em criptomoedas, você só tinha informação. Só isso. Hoje você tem de forma mais analítica, você vai ter que falar qual é o tipo da criptomoeda, qual é o ticket dela e quanto você tem disso. Então isso estava solto até o ano passado, né? Eles vêm trazendo de uma forma mais analítica. Até porque esse também era um negócio que até então não era rastreável, né? Tipo assim, onde que tá? Eu tô comprando essas criptos, onde fica esse negócio, onde que é a base ali, né? Ou seja, a bolsa já tem uma origem ali, tem na onde fica a empresa, algo mais ok, né? Agora as criptos estavam com esse negócio meio bagunçado aí também, né? Você entende que tudo isso tem a ver com variação patrimonial? Então, se você comprou cripto e teve um ganho muito grande, esse valor desse ganho, você comprou um bem aqui, pagou com cripto, certo? Certo. Aquele bem vai vir para o seu CPF. Não. Se ele vir para o seu CPF, vai ter que estar lançado na sua declaração, com uma variação patrimonial. Qual foi o fato gerador disso? Né? Sim. Foi uma renda da cripto. Então, isso não estava registrado anteriormente. E agora está sendo registrado. Tá, então só para a gente fechar, né, e já finalizar nosso bate-papo aqui, esse podcast maravilhoso. Por que, agora uma pergunta minha para você, né, por que as pessoas deveriam procurar a Contec, né, por qual motivo, qual diferencial, o que a gente tem que os outros não têm, o que eles têm que nos procurar para a gente poder fazer a declaração deles? Bom, por que você procurar a Contec? Primeiramente, se você quer fazer uma declaração de uma forma completa, se você quer, de fato, conhecer o seu patrimônio, conhecer sua evolução patrimonial, e quando eu falo patrimônio, gente, não é muita coisa, não. Você tem uma moto, tem um carro, você iniciou um consórcio, né? Você financiou uma casa, e aí você vai atualizando todos aqueles bens, né? E você começou a fazer algum investimento, né? E, principalmente, procurar a Contec no seguinte sentido: você quer fazer uma doação, né? Você quer contribuir com alguém, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso retribuir? Certo. Se você é empresário, eu estou utilizando os lucros da minha empresa para poder me beneficiar, aquele dinheiro que eu tiro da empresa e que eu comprei uma casa, um apartamento, ele está de uma forma legal? Ele está embasado? Certo. Né? Então, esse é o momento. Por quê? Se você distribuiu lucro na empresa, isso foi registrado, está tudo certo? Foi de forma legal ou foi aquela distribuição de lucro que você foi lá e pegou o boleto e pagou a prestação da casa, pagou a prestação do carro? Legal. Né? Legal. Porque quando você busca isso, a gente vai analisar a sua declaração e vai verificar, olha, precisa fazer algo aqui, tem algumas ações a serem tomadas. Por quê? De repente, para você, como você já paga imposto na empresa, não tem necessidade nenhuma de você fazer, que você pode tudo. Peraí, você pode no limite do seu lucro. Certo. A sua empresa tem que estar gerando lucro, para que possa distribuir lucro. Só assim ela é distribuída de forma isenta. Legal. Tá? Então, esse é um ponto. Então, eu entendo que a gente faz um acompanhamento, né, das suas declarações para os próximos 5 anos, a gente faz um diagnóstico da sua declaração de imposto de renda. Legal. Né, e já estamos aí há muito tempo no mercado, né, principalmente também com imposto de renda, e somente com coisas boas e trazendo o que me deixa feliz, né, de fazer isso. Às vezes você vê evolução não só do negócio da empresa, você vê a evolução da pessoa física. Legal. E aí quando você vê a evolução da pessoa física, ele fala, olha, eu quero isso para o meu filho, quero isso para minha esposa, vou abrir isso. Então ele faz de uma forma organizada. Certo. E o pequeno contribuinte também. Aquela pessoa que é um assalariado, mas ele vai criando uma base para amanhã ou depois ele investir numa empresa, ele abrir um negócio, ele ter uma outra opção, ou ele fazer uma aquisição.
Então, essa declaração, quando você faz, ela tem sustentação, você busca um crédito com facilidade, né? Você é aprovado, você consegue sair do país com facilidade. A gente tem situações assim, olha, eu tenho minha declaração, estou precisando sair do país. Se ela já está feita 100% dentro das regras, é simplesmente apresentar ela como qualquer outro documento. Agora, quando você não faz a declaração, a hora que você precisa sair do país, você fala assim, olha, agora eu tenho que fazer a declaração, mas tenho que levar... Essa é a dificuldade. Aí não fica inventando moda, né? Faz uma declaração para mim de renda, porque o banco está pedindo e eu não tenho declaração de imposto de renda. Faz a minha declaração porque eu vou ter que ir para fora do país, né? Sim. Aí é uma amostra de que quando a gente regulariza, formaliza aquilo que a gente tem que fazer, que é a nossa parte, tudo fica mais fácil, né? É uma questão que a gente falou lá no início, né? Como é que nasce a empresa? Ela nasce do sonho do cara ali, pessoa física. Nasce do sonho, esse cara vai, põe dinheiro lá no negócio, o negócio prospera e depois o que acontece? Volta para ele. E às vezes essa volta que ela vem de forma errada, né? Então assim, e de forma desordenada, né? E no momento da declaração de imposto de renda é um momento para explicar justamente isso, né? Coisas simples que podem ser feitas na empresa para chegar o negócio aqui de volta, legal, bacana, para crescer, né, também o patrimônio da pessoa física, né, e evoluir. Sim. Da forma que você falou, né? Eu digo assim, às vezes falta informação e alguns ajustes a serem feitos, né, para que ele possa ficar tranquilo, sem correr risco e de uma forma organizada e mais consciente. Certo. Mas consciente daquilo que está sendo feito. Certo. Consciente de que ele está fazendo a coisa certa e não precisa ter receio sobre o patrimônio dele, sobre eu posso fazer isso. Às vezes, muitas vezes, né, você vê a pessoa sempre querendo a forma mais barata, a forma mais econômica. De repente, ele já tem aquilo, ele já está fazendo aquilo, ele só precisa ter a ciência. Olha, eu estou pagando muito imposto, olha, você está pagando essa alíquota X, é a menor. Se você não estivesse aqui, você estava pagando... Ah, não, realmente, muito obrigado. Então, só essa informação, essa consciência, isso que é importante. Legal. Então é isso, a gente quer agradecer a todo mundo aí, né? É um diferencial que o Contec está fazendo a partir de agora, em algumas ocasiões, e trazer realmente mais clareza, novidades aí para os nossos clientes, para a nossa equipe e para quem nos admira mundo afora aí. Obrigado, Cleovanima. Valeu, muito obrigado. Valeu, garoto. Abraço. Valeu, um abraço. Bora lá.